paz do Senhor, amém? Amém? Uma boa noite, salvação a todos os ouvintes da palavra do Senhor. Motivo de alegria, irmãos, estar com vocês aqui nessa noite. Mais um povo de Deus, a qual nós conhecemos. Louvo a Deus pela vida do pastor Danilo. Ele deu os encontrões em mim, né? No futebol, né? Deus abençoe o pastor Danilo, pastora Milena. Muito linda a igreja, parabéns para os irmãos que aqui estão congregando. Parabéns, pastor. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que vocês possam crescer a cada dia mais. Meu nome é Paulo, sou pastor auxiliar na IEQ da Vila Resende. Trago um abraço do meu pastor Tiago Giovanetti, da pastora Mariana. Vocês recebem esse abraço? Amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 1. Também, eu esqueci de tomar bronca em casa, né? Esqueci de apresentar minha esposa. Também está comigo aqui a minha esposa Pamela e a minha filhinha Liz. Me acompanham, que Deus abençoe minha esposa e minha filha. Amém? Imagina se esquece. Vamos lá, Êxodo capítulo 1, versículo de número 12. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga glória a Deus. Amém? Não tem como não achar, está grande aqui, né? Está fácil. Vamos lá, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam, cansavam por causa dos filhos de Israel. Agora, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo, está rápido, hein? Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, e diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus perseguidores ou exatores, porque conheci as suas dores. Você que pode nesse momento, feche seus olhos. Senhor, nesse momento, Pai, invocamos o teu nome em oração, já adoramos ao Senhor, cremos, ó Pai, que os nossos louvores e a nossa adoração chegou até o Senhor. Nesse momento, Pai, que o Senhor possa falar com a tua igreja através da tua palavra. Nos edifique pela tua palavra, nos renove pela tua palavra. Se for necessário, Pai, nos corrija pela tua palavra. Mas que ninguém venha sair, Pai, da tua casa, do teu lugar de encontro, Pai, da mesma forma que entrou, porque o Senhor está em nosso meio, e aonde o Senhor está, algo vai acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que te pedimos e desde já agradecemos, amém? Adore o Senhor com glória a Deus, com aleluia, você que pode. Êxodo, irmãos, quero falar com vocês sobre Êxodo, sobre Moisés, sobre o povo de Deus, sobre o povo israelita. José, Deus levanta José para que José fosse governar sobre todo o Egito. E a Bíblia nos fala que o Egito agora passava por uma grande dificuldade, por uma grande tribulação. Todos me ouvem? Amém? Agora melhorou, né? Que o Egito passava por uma grande dificuldade financeira, e agora ninguém conseguiria resolver os problemas a qual o faraó enfrentava. E Deus levanta José, dá um sonho a José, e junto com esse sonho, José, ele interpreta o sonho de faraó, e também ele tem a solução para os problemas de faraó. José sonhou, foi revelado a José, e junto com isso também José, ele resolve os problemas dos egípcios. José agora governa sobre todo o Egito, e nós podemos ver que os anos se passam. Um novo faraó assume o comando do Egito, e agora José e a sua parentela, a sua descendência é esquecida por Deus. José é um homem a qual livrou o Egito de uma grande decadência econômica, social. Agora é esquecido pelos seus atos e pelos seus feitos. Quando nós esperamos receber uma recompensa do homem, nós temos um grande risco de nós passarmos por decepções, porque muitas das vezes nós fazemos, nós ajudamos, mas as pessoas se esquecem dos nossos feitos para com elas. Mas quando eu faço para Deus, quando eu faço com Deus, a minha recompensa, ela é garantida. Por mais que não seja visível aos olhos humanos, mas quando eu faço para Deus, eu tenho a certeza da minha recompensa, daquele a qual eu fiz, que é Deus. E agora José, ele é esquecido pelos seus feitos. Eu costumo falar, pastor Danilo, que
chama mais atenção os erros do que os acertos. Os erros dão mais curtidas, os erros dão mais ibope, os erros chamam mais atenção, os acertos não. Pode olhar para as pessoas que erraram. Quando você pergunta para uma pessoa que não lê muito a Bíblia sobre Pedro, por exemplo, ela fala: Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, mas não se lembram das benfeitorias de Pedro, que a Pedro foi revelado que Cristo era o Filho do Deus vivo, que Pedro esteve lá com Jesus 3 anos, passando por dificuldades, por lutas, mas ficou ali do lado de Cristo. Então os erros chamam mais a atenção do que os acertos. E na nossa vida também é assim. Pode acertar 10, mas se você errar uma, você vai ser lembrada por aquele erro. Está vendo aquele fulano, aquele que cometeu tal erro? Mas com Deus não enxerga como o homem enxerga. A visão de Deus, a ótica de Deus é diferente do homem. E agora o povo de Deus, ele havia começado a ser afligido pelos egípcios. José e a sua descendência, eles são esquecidos. E agora Faraó fala: vamos afligir esse povo, vamos pôr bastante encargos e trabalhos na costa desse povo, para que eles não cresçam. Mas esse feito de Faraó, ele tem um resultado contrário. A Bíblia fala que quanto mais o povo de Deus era afligido, quanto mais o povo de Deus passava por dificuldades, era humilhado, mais o povo de Deus ele crescia. Quanto mais aflição e quanto mais jugo era colocado na costa do povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Houve um efeito contrário. Aquele jugo, aquela aprovação a qual o Faraó joga sobre as costas dos israelitas, ela tem um efeito contrário. Quanto mais o povo sofria, mais o povo crescia. Quanto mais luta o povo passava, mais o povo crescia. Porque, irmãos e irmãs, nós passamos por dificuldades, não para a nossa morte, mas sim para o nosso crescimento em Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que em minhas fraquezas o Senhor me faz forte. Quando estou fraco, o Senhor me faz forte. Então as provações, as dificuldades, as lutas, os açoites que nós encontramos na nossa vida, no nosso dia a dia, não são para a morte, e sim para o nosso crescimento. Quanto mais o povo apanhava, mais o povo crescia. E a Bíblia nos fala que agora Deus ele olha para o seu povo e fala: espera um pouquinho, o clamor do meu povo chegou até mim. O pastor Danilo já falou aqui, o louvor já foi ministrado aqui. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele está com os olhos dele fitados sobre a sua vida. E agora Deus falou: espera um pouquinho, o clamor do meu povo tem chegado a mim. Deus não se esqueceu de você. Olhe para o teu irmão, dê um sorriso para ele e fale dessa forma: Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. E a Bíblia nos fala agora que o clamor do povo chegava até Deus. Por mais que o povo pensasse que Deus havia se esquecido deles, mas não, Deus não se esqueceu dos seus. Deus não se esquece dos seus. A palavra do Senhor nos fala que Deus ele trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. E aqui no nosso meio tem um povo que confia e espera no Senhor. O Senhor não vai se esquecer de você. Creio que o Senhor não vai se esquecer de você. Agora a Bíblia nos fala que Deus se lembrou do seu povo e envia Moisés, chama Moisés: Moisés, vai até Faraó e fala que eu tenho chamado meu povo, o povo israelita, para sair da servidão do Egito e ir rumo a uma terra a qual eu tenho preparado a eles. E Moisés fala: mas como, Senhor? Eu vou até eles. E chegando lá eu falo que quem me fez esse convite, quem me deu essa ordenança. E Deus fala a Moisés fala que o grande eu sou deu essa ordenança a você. O grande eu sou fez esse pedido a você, Moisés. Deus nesse momento se intitula como Yahvé, o grande eu sou, o Deus que fez a promessa a Abraão, a Isaac e Jacó. Naquele momento Deus fala a Moisés: Moisés, eu sou o Deus a qual fez a promessa a Abraão. Eu sou o Deus a qual faz a promessa e cumpre. E nós podemos entender que esse grande eu sou, ele envolve o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro. Não é o grande eu era, mas sim o grande eu sou. Deus continua sendo o mesmo Deus a qual chamou Abraão, o mesmo Deus a qual ouviu o clamor do povo no Egito, é o Deus que está em nosso meio. O grande eu sou, ele continua sendo, ele vai ser futuramente, e ele foi no passado. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Deus é o mesmo de ontem, hoje e será de todo eternamente. O nosso Deus não tem variação, o nosso Deus não muda, e se ele faz a promessa, ele cumpre.
Moisés, fala ao povo que o grande eu sou os chamou da terra da servidão. E Moisés vai até Faraó e fala: Faraó, Deus tem chamado o seu povo rumo a um novo propósito, rumo a um novo projeto. E a Bíblia nos fala que Faraó fala: não, espera um pouquinho, não, como eu vou deixar os meus serviçais irem a uma nova terra, viverem um novo propósito? E agora começa uma guerra fria. Obrigado, Deus abençoe. E agora começa uma guerra fria, negociações, Moisés intercedendo pelo povo, Faraó não querendo que o povo saísse. Faraó não queria perder os seus serviçais, mas quem havia chamado aquele povo era Deus. Quem havia feito aquela convocação foi Deus. E agora Faraó, ele faz algumas propostas a Moisés. A primeira proposta que Faraó faz a Moisés é: Moisés, vá, mas adore no Egito. Você pode ir, mas adore no Egito. Vocês podem ir, mas a adoração de vocês, elas ficam aqui no Egito. Nesse momento, o Faraó convida Moisés e o povo a serem religiosos. Adorem a Deus aqui no Egito. Adorem a Deus com o coração partido. Adorem a Deus e continuem vivendo a vida que vocês levam, porque o Egito, irmãos, era uma terra de escravidão. Ali o povo era escravizado. Não tem como eu adorar a Deus vivendo escravizado no pecado. Eu posso lembrar da parábola do semeador. Uma das sementes, ela cresceu, mas junto com ela, com os frutos, cresceram também os espinhos. E não tem como eu dar fruto em meio aos espinhos. Não tem como eu dar fruto no Egito. Não tem como eu adorar a Deus no Egito. Não tem como eu prestar a minha adoração a Deus no Egito. O sistema de vida do Egito é diferente do sistema de vida do povo de Deus. E agora Faraó faz essa proposta: adorem no Egito. Primeiro ele fala: fiquem aqui. Depois ele fala: adorem aqui. Ei, a nossa adoração tem que ser única e exclusivamente a Deus. Não tem como eu adorar com o coração no Egito. Não tem como eu servir a Deus sem transformação. Não tem como eu viver e servir a Cristo sem transformação. Agora Faraó, ele faz uma proposta: ó, vivam de uma forma religiosa. E Deus não quer religião, Deus quer coração quebrantado, Deus quer humilhação. Deus nesta noite quer encontrar sinceridade na minha vida e na sua vida. Ó, vão, mas adorem aqui. Deus não quer automático, Deus quer sinceridade, Deus quer relacionamento. O carro automático, você põe ele no D, ele vai andando sozinho. E muitas das vezes a nossa vida com Deus se torna automática. Mas nessa noite Deus me convida, te convida para um relacionamento com Ele. Não tem como eu viver para Cristo, servir a Cristo com o meu coração no Egito. E Moisés fala: opa, espera um pouquinho, Faraó, essa proposta eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque eu quero relacionamento com Deus. Deus nos convida nessa noite para um relacionamento com Ele. Faraó convida o povo de Deus para ser um povo religioso. E a religiosidade não nos aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus é sinceridade. O que me aproxima de Deus é coração quebrantado. O que me aproxima de Deus nesta noite é a humilhação perante aos pés do Senhor. Muitas das vezes queremos as mãos do Senhor, mas temos que buscar os pés do Senhor, lugar de humilhação, lugar de relacionamento com Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, Jesus. Dá licença. Deus nos tirou da escravidão do pecado. A tua vida foi comprada na cruz do Calvário. Não tem como servir a Deus e ser escravo do pecado. Deus nessa noite nos convida a deixarmos todas as nossas bagagens no Egito. Lugar de adoração é na casa do Senhor. Lugar de adoração é no centro das vontades do Senhor. Largue os costumes do Egito, para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. A segunda proposta de Faraó é: tá bom, Moisés, você não aceitou essa, eu vou tentar mais uma. Vão, mas fiquem por perto. Vocês podem ir, eu libero vocês, mas fiquem aqui na região, fiquem por perto. Os meus olhos querem ver vocês. Vão, mas não vão tão distante. Não fujam dos meus olhos.
Não se aprofundem muito. Não creiam muito. Não busquem muito. Vão, mas fiquem por perto. Faraó queria ter o povo israelita por perto. E quando eu dou um passo para Jesus, eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que ir. Certa feita, Ezequiel, ele tem uma visão de águas, e ele vai indo. As águas encobrem os tornozelos, depois as águas encobrem os joelhos, depois as águas encobrem os lombos, depois as águas encobrem todo o corpo de Ezequiel, porque Ezequiel foi longe, foi distante do seu relacionamento com Deus. Então Deus nos chama para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, e para que nós caminhemos longe, em busca dos propósitos do Senhor serem realizados em nossa vida. Vá longe do Egito. A proposta de Faraó é: vão, mas fiquem por perto. Deus nos chama nessa noite para que nós possamos mergulhar nas águas do Senhor. Vão, mas fiquem por perto. Deus te chamou para você ver os sonhos dele para a sua vida por completo. Vá longe, vá adiante, viva os propósitos do Senhor na tua vida. Ele queria manter os olhos fitados naquele povo. Deus nos chamou para que nós possamos ir longe do Egito. Prossiga no teu chamado, prossiga no teu ministério, não desista, persista, não se satisfaça com as águas até os tornozelos, não se satisfaça com pouco, busque mais, vá mais longe do Egito, vá mais longe nos seus sonhos, viva os propósitos de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor nos fala que os caminhos do Senhor não são os nossos, nem os pensamentos dele são os nossos, porque os céus, ele é mais alto do que a terra. Aquilo que Deus tem preparado para você é maior e melhor do que você tem pensado para a tua vida. Vamos longe, vá adiante, fuja do Egito. Temos medo de nos aprofundarmos mais com Deus. Certa feita, isso aí, chuto por 6, 7 anos atrás, acho que até mais, eu estava dando um ensinamento para um rapaz. Ele falou: pastor, eu estou ficando com medo, porque quanto mais conheço, maior é a minha responsabilidade para com Deus. Eu falei: não fica com medo não. Ei, vá adiante, conheça mais de Deus, se aprofunde mais com Deus, mergulhe no mar de Deus, vá longe do Egito, viva e creia nos propósitos de Deus para a tua vida. Mas Faraó não, fala: fica por perto. Os olhos de Faraó queriam estar sobre o povo de Deus. Faraó não queria que o povo de Deus vivesse os propósitos por completo. E Faraó nada mais é que uma tipologia, um tipo de algo que viria no futuro do diabo. Faraó é um tipo de demônio, de Satanás ali lutando contra o povo de Deus. Ele queria ter o povo de Deus por perto. Ele queria ter o povo de Deus com seus olhos fitados para onde eles vão, o que eles vão fazer. Mas vá longe do Egito, desfrute dos propósitos de Deus, viva o chamado de Deus na tua vida. Não tenha medo de mergulhar, não tenha medo de conhecer mais de Deus, não tenha medo de se relacionar mais com o Senhor nessa noite. Vá para longe do Egito. E Moisés fala: pera um pouquinho, não, Faraó, nós vamos viver aquilo que Deus tem nos designado. E o que Deus tem nos designado é longe do Egito, é rumo à terra prometida. Nós vamos passar por um deserto, que são provações, mas nós iremos chegar rumo àquilo que Deus tem nos designado a nós. Ei, não pare, siga adiante. Vá para longe do Egito, se aprofunde nas coisas de Deus, não desista daquilo que Deus te prometeu. Quando eu paro de colocar Deus em xeque, e nós temos essa mania, ou só eu acho, mas nós temos essa mania, todos nós. Será que Deus está nisso? Será que Deus está nesse projeto? Será que Deus está nesse plano? Será que Deus está na minha vida? E nós nos limitamos e colocamos Deus em xeque. Nós colocamos o será sobressai na nossa vida. Mas quando eu começo a entender que até as portas fechadas da vida, que até os nãos com Deus, eles contribuem para eu viver o propósito de Deus, eu começo a desfrutar dos propósitos de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo me fala algo que acho que toda pregação que eu ministro eu falo esse versículo.
Romanos 8, capítulo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba algo, até as coisas más, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as más notícias, até as notícias que nós não esperamos, até os percalços da vida, até as provações que nós passamos, elas cooperam para o nosso bem lá na frente, porque o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos moldando, e lá na frente nós iremos entender que as provações, as lutas, as dificuldades a qual nós passamos, o Senhor estava nelas, nos sustentando com as suas poderosa e forte mão. Se você quer, diga glória a Deus. Não coloque Deus em xeque, creia que Deus está no controle da tua vida. Creia que Deus está no controle. Se afaste do Egito. Deixe que Faraó perca os seus propósitos de visão. E Moisés fala: pera um pouquinho. Faraó: não, nós vamos em diante. O propósito de Deus é maior que isso. E agora Faraó, na sua petulância, faz a terceira proposta e fala: Moisés, tá bom, vocês não vão sacrificar aqui, eu entendi, vocês não vão ficar perto aqui de mim, mas então os filhos, os jovens ficam e as mulheres ficam e os homens vão. Olha a petulância de Faraó. Moisés, pode ir você e os homens, mas os filhos e as mulheres ficam, os jovens ficam. Possivelmente Faraó tinha uma desculpa já preparada. A cultura egípcia, as escolas egípcias tinham um grande poder cultural naquela época. O Egito era uma grande potência mundial naquela época, e certamente era essa a desculpa de Faraó. Moisés, deixa as crianças aqui, os jovens aqui, as mulheres aqui, para que aqui eles vão viver bem. Deixa os jovens, as crianças, as mulheres aqui, e vá você. E Moisés fala: não, o propósito não é só para mim, o propósito é para minha casa, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Não, Deus não tem somente me chamado, mas Deus tem chamado a minha casa, a minha família. Ei irmão, o propósito de Deus na sua vida não é só com você, é com a tua casa, é com a tua família, e ninguém vai ficar para trás. Eu venho profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai ficar para trás no Egito. Faraó pode tentar segurar os jovens, os filhos, a esposa, o esposo, mas não. Moisés fala: pera um pouquinho, Faraó, Deus tem feito um propósito, uma promessa, não somente para mim, mas para todo um povo. A promessa não é só para você, a promessa é para sua casa, para sua família, e ninguém vai ficar para trás, em nome do Senhor Jesus. Olha como ele joga sujo. Pode ir, Moisés, vai você e os homens, mas fica os jovens, as crianças e as mulheres. Não, que nós possamos falar como Josué, capítulo 24, versículo 15: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ficar ninguém para trás. O propósito não era só com Moisés, mas era com uma nação, com um povo. O propósito não é só com você, mas é com a sua casa e com a sua família. E talvez nessa noite Deus tenha te chamado como Moisés, como líder, como cabeça. Ei, bola para frente, não sacrifica no Egito, fica longe do Egito, viva os propósitos de Deus e ninguém vai ficar para trás. Certa feita, o carcereiro de Atos, capítulo 16, abre um parênteses comigo, pergunta a Paulo: Paulo, o que eu faço para servir esse Senhor que você está pregando? Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ei, ninguém vai ficar para trás, em nome do Senhor Jesus. O propósito, a promessa não era somente para Moisés, mas para toda uma nação. As desculpas de Faraó eram interessantes, atraentes, mas ninguém vai ficar para trás. E perceba que todas elas vêm com um ar de enganação. Veja nos dias de hoje quantas pessoas retrocedendo, olhando para trás, desistindo do chamado, do propósito de Deus. As pessoas vão se atrelando aos costumes egípcios. As pessoas esquecem do propósito de Deus. Tenho certeza que você conhece alguém que estava do seu lado na fé, buscando, e hoje não está mais. As propostas são interessantes, são atraentes, mas quem tem nos chamado é Deus. E com Deus nós temos a certeza da vitória. Não venho pregar aqui somente bênçãos e vitórias, mas assim, tenha certeza que passaremos por lutas, por dificuldades, mas nós temos a certeza da vitória, porque quem batalha conosco é Deus.
Olhe para trás, olhe aí fora o caos que nós estamos vivendo em meio à sociedade. Mas Cristo, Ele nos convida a viver uma paz diferente, a paz a qual Paulo fala aos Filipenses: eu vos deixo a paz, a minha paz que excede todo o vosso entendimento. A paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. A paz de Cristo é em meio às aflições, a paz de Cristo é em meio às provas, a paz de Cristo é em meio às dificuldades, porque eu tenho a certeza que quem rema junto comigo no meu barco é Jesus. Jesus não nos deixou livre de provações, dificuldades, mas essa paz que Paulo fala aos Filipenses é essa paz que você vai passar quando tudo está errado, quando todos viram as costas, quando as portas se fecham. Você tem essa paz no seu coração, porque você sabe que Cristo está no barco, e pode vir a tempestade, o vento forte, mas você sabe quem é o teu general de guerra: é Jesus. Essa é a paz que excede todo o vosso entendimento. Iremos passar por lutas e dificuldades, mas Cristo, Ele te prometeu a paz, e você vai trilhando. E agora Moisés fala: ó, Faraó, não, as crianças, as mulheres, os jovens vão conosco também, não vai ficar ninguém para trás não. E agora Faraó faz a última proposta a Moisés: Moisés, tá bom, vocês não vão adorar no Egito, vocês vão para longe, eu entendi. Vocês vão levar também os jovens e as crianças e as mulheres, ok. Mas o último pedido que eu faço, Moisés, a você é: deixe os vossos bens para trás. Os bens de vocês ficam, vocês vão, e os bens de vocês ficam. Pode ir, Moisés, pega o povo, vá adorar o seu Deus, vá viver o propósito chamado de Deus, mas os bens ficam, as ovelhas, os animais ficam, o que vocês conquistaram com o suor de vocês em serviços aqui por anos, vão ficar. E o que me chama a atenção é a resposta: Faraó, nenhuma unha do nosso povo vai ficar para trás. Faraó, nenhuma unha do nosso povo vai ficar para trás. Porque Deus, Ele tem nos chamado por completo. Deus não faz obra por metade. Deus não faz obra por 1/4, 2/4 ou 3/4. Com Deus é por completo. E agora agora Moisés fala: Faraó, não, nós vamos com os jovens, nós vamos com as mulheres, nós vamos viver o propósito de Deus, e nada vai ficar para trás, porque quem nos fez a promessa foi o Senhor. Sabe o que Faraó queria fazer naquele momento? Eu vou tocar no bolso. Eu vi que esse homem é irredutível, eu vi que ele cumpre os princípios com Deus, e quando nós cumprimos os princípios, Deus, Ele cumpre os propósitos e as promessas. Eu vi que esse homem, ele é irredutível, ele não negocia os valores e temor ao Senhor, então eu vou tentar tocar num algo que mexe com o homem, no bolso. Quantas amizades se perdem por causa de dinheiro? Quando mexe no bolso muda. Não é assim, irmãos? E agora Faraó, ele fala: pera um pouquinho, vão ficar os bens. Faraó, ele tenta fazer uma estratégia com Moisés, a qual ele fala: ó, eles vão andar alguns dias, só que eles não vão ter mantimentos. As vacas vão ficar e as crianças não vão ter leite para beber. As ovelhas vão ficar, eles não vão ter como sacrificar ao Senhor. Como eles vão se manter num deserto, rumo a um propósito de Deus, sem os seus bens? Mas ele havia esquecido que quem havia chamado aquele povo era o Deus da provisão, era o Deus da providência, era o Deus ao qual proveu o cordeiro com Abraão e Isaque no Monte Moriá. E agora Moisés fala: não, aquele que nos chamou por completo, não vai ficar nada para trás, nem os bens, nada vai ficar para trás. Esta estratégia de Faraó também não é aceita. E os animais tinham mais um contexto, porque o povo naquela época sacrificava, o povo israelita sacrificava a Deus com os animais. O povo não ia ter o material da adoração. Faraó agora ele tenta tocar na essência da adoração do povo. Mas quem havia chamado aquele povo era o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que há de sempre ser. E Moisés tem a resposta: Faraó, nada vai ficar para trás, nenhuma unha, porque quem tem nos chamado é o Deus Todo-Poderoso. Os bens vão conosco, ei, nada vai ficar para trás. Você sabe de onde Deus te tirou, você sabe como Deus te chamou,
Você sabe quais são os propósitos de Deus na sua vida. E eu venho profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua família não vai ficar para trás. Os teus planos não vão ficar para trás. A tua adoração não vai ficar no Egito. Você vai correr longe do Egito. Os seus bens não vão ficar para trás. Honre a Deus também com os seus bens. Leve os seus bens rumo à terra prometida. Leve os seus bens rumo aos propósitos ao qual Deus tem designado para você. Honre ao Senhor com os seus bens. E Moisés fala a Faraó, ninguém vai ficar para trás, nenhuma unha. Deus nos convida nessa noite a largarmos tudo e vivermos os propósitos e os projetos e os planos de Deus para a nossa vida. A adoração, ela não vai ficar no Egito. Você vai ficar longe. Você vai rumo ao caminho a qual Deus tem preparado para você trilhar. A sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus, vão viver os propósitos com você. O adversário pode até tentar tocar no seu bolso, nos seus bens, mas em nome do Senhor Jesus, aquele que te chamou é fiel e justo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Nenhuma unha vai ficar para trás. E você vai desfrutar dos propósitos de Deus na sua vida. E o propósito qual era, pastor? Era viver uma terra nova, a terra prometida. Antes de chegar nessa terra teve o deserto. Talvez você passe por desertos da vida, mas você vai chegar lá. Você vai desfrutar dos propósitos e dos projetos de Deus para a sua vida. Os desertos são aperfeiçoamento para nós. Não reclame dos desertos da vida. Não reclame das provações da vida. Não reclame. É Deus te preparando para que você possa desfrutar dos propósitos dele. É Deus te preparando para os projetos a qual Ele tem designado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Nessa noite é a noite de nós deixarmos tudo para trás. Tudo que estava no Egito vai ficar para trás. Menos a nossa casa, a nossa família, os nossos bens e o projeto de Deus na nossa vida. Esses vão seguir adiante, porque o Senhor tem nos chamado e Ele é fiel para cumprir.